Fala turma, sou Marcos Silva, seu professor de Física. A aula de hoje, na verdade, é uma continuação dos processos de eletrização, tá? É de força elétrica. Eu vou dar uma pincelada para vocês do que é força elétrica, tá certo? Bom, força elétrica surgiu devido àquela forte interação entre as cargas que ninguém sabia o que era, tá? Aí surgiu um francês chamado Charles Augustin de Coulomb e que formulou em 1785, a partir dessa data, uma lei matemática que rege essa interação, tá, galera? Tá certo? Essa interação, lógico, tem que ser partículas eletrizadas, ou seja, partículas carregadas, tá? Se não for carregada, você não tem nenhuma interação, tá bom? Lógico, ele se baseou no modelo newtoniano, o modelo do Isaac Newton, da força de atração gravitacional entre dois corpos de massas diferentes, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um comparativozinho e vocês vão entender melhor, tá bom? Entre essas cargas, tá? Que ele se manifesta, por meio de atração e repulsão. Tá aí uma das diferenças do modelo newtoniano para o modelo de Coulomb, tá? O modelo newtoniano só existia atração e o modelo de Coulomb podemos ter atração ou repulsão, tá bom? A gente vai entender isso aí, tá? Dependendo dos sinais, tá bom? Então, coloca aí, 1785, Charles Augustin de Coulomb formulou a lei matemática que rege a interação entre as cargas elétricas, lógico. Essas cargas elétricas devem estar o quê? Eletrizadas. Se não tiver eletrizada, galera, não vai acontecer nada, tá? Eletrizadas. Tá bom? Coloquei aqui, ó. Observe que eu coloquei uma carga positiva, outra carga positiva, a uma distância d uma da outra, tá? Então, o que acontece isso aqui? Se você tem duas cargas de sinais iguais, vai ocorrer a chamada repulsão, tá certo? Então, se ela se repele, é porque ela tem o mesmo sinal. Agora, o que ele queria saber, qual é a força de repulsão entre elas, tá? Colocado a uma certa distância. Pegou uma carga positiva e uma carga negativa, colocou a uma distância d. E ele viu que essa distância d era o suficiente para manter uma força, digamos assim, de atração entre elas, tá? Tá certo? E aí ele estabeleceu o quê? Aí ele disse, já investiguei e agora eu vou somente fazer a constatação, tá certo? Ou seja, ele observou que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Isto é, o que é diretamente? Se o produto das cargas é alto, então a força vai ser alta. Se o produto das cargas é baixo, a força vai ser baixa. E enxergou também um pouco mais além, tá? A interação da força elétrica entre o quadrado da sua distância é inversamente proporcional, tá certo, pessoal? E aí ele formulou a seguinte equação matemática, ó. A seguinte equação matemática é essa daqui. Depois que ele fez essa investigação, aí ele disse, agora eu determinei a equação matemática, tá certo? A equação matemática que ele estabeleceu foi essa aqui, ó. Força elétrica, Fe, é a constante, que a gente vai falar daqui a pouquinho dela, vezes o módulo do produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado, tá certo? Onde? Dois pontos. K, vamos colocar aqui um O, porque esse O, que é no vácuo, tá certo? É a constante, é uma das constantes eletrostáticas, é a constante eletrostática no vácuo. O que quer dizer vácuo? Livre de ação de forças, tá? No vácuo, certinho? Ela tem o valor já pré-determinado, ó. Ela vale 9 vezes 10 a nona Newton. Vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Qzão e Qzinho, você já sabe, são as cargas elétricas. São as cargas elétricas. Essas cargas elétricas medidas em Coulomb, esqueça disso, tá? E D vai ser a chamada distância. Essa distância ela é dada em metros. Fe, galera, é a força elétrica. Essa força elétrica, inclusive, é uma força de campo, tá? Medida em Newton. Não importa que tipo de força seja, tá? É sempre Newton, tá certo? Então, ok, pessoal. Agora a gente vai ter um papo, como prometi a vocês, sobre a constante, tá? Que constante eletrostática é essa? De onde ela surgiu?
Lembre-se que todas as constantes, ela depende do meio em que elas estão sendo inseridas, tá? Por exemplo, se é o espaço, se é o vácuo, tá bom? Então, como essas cargas se encontram no vácuo, então essa constante depende do quê? Do meio em que elas se encontram, tá bom? E aí surgem outros conceitos, por exemplo, permissividade absoluta, é chamada pela letra E, ó. Tá certo, pessoal? Então, ela também é uma segunda característica do meio que se encontram as cargas, tá? É uma segunda característica. Ela tem um valor constante de 8,85 vezes 10 a menos 12, Newton a menos 1 vezes metro a menos 2 vezes Coulomb a menos 2, tá? Porque tudo isso é dividindo, né? Tá certo? E aí, chegamos onde eu queria. Constante eletrostática no vácuo. Ela é demonstrada da seguinte maneira. 1 sobre 4π, ou seja, 4 vezes 3,14 vezes esse E. 8,85 vezes 10 a menos 12. Quando você multiplicar essas três grandezas e dividir por 1, vai dar aproximadamente isso aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro ao quadrado, por Coulomb ao quadrado. Tá certo, galera? Então, essa é uma das demonstrações, tá? E agora, para a gente dar um tchan final aqui na nossa aulinha de hoje, modelo newtoniano versus modelo de Coulomb. Olha só, Coulomb, ele se aproximou muito do modelo newtoniano. Na verdade, ele se baseou no modelo newtoniano, tá? O que é que Newton disse? Ó, que ocorre a interação entre as massas. Essa interação entre as massas somente pode ocorrer a atração entre a massa de dois corpos celestes, tá certo? Já o modelo de Coulomb, eu posso ocorrer o quê? A interação também entre as cargas, né? Eu mudo até no caso, a grandeza, né? Que eu tinha massa, quilograma, e agora eu tenho cargas, tá? Em Coulomb. E eu posso ter tanto atração quanto a repulsão, dependendo do sinal, tá? Tá certo? Então, o Coulomb, ele tanto aceita a atração com repulsão, é tanto que ele colocou o módulo aqui, ó, que é para não dar negativo. Porque, na verdade, galera, força não existe negativo, né? Eu tenho menos 2 newtons. Não. Tá certo? Tá bom? Uma segunda observação é que as forças elétricas são muito intensas, tá? Elas chegam a ser bastante intensas, tá certo, galera? Muito forte. Já as forças gravitacionais, elas podem ser desprezadas, até porque você vê muitos problemas dizendo desprezando a resistência do ar. O que é a resistência do ar? Forças gravitacionais, certo? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos começar com a brincadeira, né? Então vamos começar com a brincadeira, se divertir, relaxar um pouquinho, está muito tenso. A teoria deixa ficar meio tenso. Vamos brincar agora. Olha, duas cargas pontiformes iguais a 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb e menos 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb se encontram no vácuo e estão separadas por uma distância de 3 metros, tá? Determine a força de atração entre elas. Então eu quero determinar a força de atração. Se é uma carga positiva, Qzão, 5 vezes 10 a menos 6, Qzinho, menos 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ó. Já está todo mundo em Coulomb. Se tiver micro, não tem problema, é só converter para Coulomb, tá? Então a distância são 3 metros, já está em metro, fica em metro, e a constante está dada. Garotada, Fe é igual a constante, módulo produto entre as cargas, sobre a distância ao quadrado, 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, vezes menos 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido por quanto? Por 3 ao quadrado. Só isso, mais nada. Aí você faz 3 ao quadrado é 9, né? 9, corta por 9, tá certo? Vamos fazer aqui. 9 vezes 10 a nona. Eu posso repetir a base. 5 vezes 4, menos 20, ó. Vezes 10 a menos 12. Sobre 9. 3 ao quadrado é 9. 9 de cima, 9 de baixo. Menos 12 mais 9 dá quanto? Sim, quando vem módulo, só muda o sinal do 20, tá? Do número. Expoente permanece negativo, tá certo? Então isso aqui vai ficar igual a quanto? A 20 vezes 10
Vai, 9, 10, 11, 12, menos 3 Newton. Professor, só isso, meu rei? Só, meu querido. Você só tem a brincar isso aqui, ó. Tá claro, pessoal? Tranquilo. Então, matematicamente, você pode multiplicar 9, 5 e 4, não tem problema. Sempre vai sair positivo, bota na cabeça isso, tá? Aqui dentro pode ter duas negativas, sai positivo. Uma positiva ou negativa, sai positivo. Uma negativa, outra positiva, sai positivo por conta do módulo, tá? E aí divide pelo quadrado da distância, tá certo? Tranquilo? Número 2. Duas cargas pontiformes, Q1 de 8 coulomb e Q2 de 2, estão fixas nos pontos A e B, distanciadas de 1,5 metros. Em que posição deve ser colocada uma terceira carga, Q3, de 4 coulomb, para que ela fique em equilíbrio sobre a ação exclusiva das forças eletrostáticas, tá certo? Então, pessoal, para fazer essa questão aqui, a gente necessita fazer um desenho, não é isso? Então, vamos lá. Eu vou desenhar assim, eu vou colocar uma bolinha chamada Q1 e uma bolinha aqui, ó, chamada Q2. Olha para cá. Elas estão separadas por uma distância chamada distância D, ó. A distância D, que separa uma da outra, não é verdade? Tá certo? Todo mundo está de acordo, né? Distância D. Agora, eu quero saber aonde eu vou colocar Q2. Aliás, Q3. Q3 pode ficar próximo a Q2, próximo a Q1. Q3 pode ficar mais próximo de Q1. Q3 pode ficar no meio. Eu não sei, tá? Eu não sei onde Q3 vai ficar. Só sei que ele vai ser assim. A distância é 1,5 metros. É isso que eu sei, tá certo, galera? Então, para a gente poder fazer essa questão, você tem que separar os dados aqui o seguinte, ó. O todo vai ao meio. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte. Esse pedaço aqui, a distância entre Q1 e Q3, eu vou chamar de X, pode ser? Eu não sei quanto vale. A distância de Q2 a Q3, eu vou chamar de quê? É o todo, 1,5 menos X. Essas são as distâncias que eu tenho. Professor, se eu colocasse primeiro 1,5 menos X e X depois, daria a mesma coisa, tá certo, galera? Ok? Vamos aí, então vamos trabalhar. A gente vai fazer dois cálculos seguidos, tá? Sobre essas forças aí. Como essas forças são de repulsão, atração e repulsão, tranquilaço pra gente, pessoal. Sucesso em 1000% pra gente sobre isso aqui, tá? Então vamos ver como fica esse negócio, esse esqueminha aqui nosso, ó. Veja bem. Inicialmente eu vou separar somente os dados. Se ela vai ficar em equilíbrio, tá? A palavra equilíbrio me diz o seguinte, tá? Vamos colocar aqui. A palavra equilíbrio, ó, equilíbrio, quer dizer o seguinte, a força de interação 1 e 3 tem que ser igual à força de interação entre quem? 2 e 3. Tá claro, pessoal? Se essas forças de interação forem iguais, beleza, tranquilaço, tá? Então, repulsão, e aí eu vou ter o nosso desenvolvimento aqui. Vamos lá. Então, eu vou começar assim, ó. Força 1 e força 3, tá? Força 1,3 é igual a constante vezes Q1 vezes Q3 sobre a distância 1 ao quadrado. E a força 1 e 2, aliás, 2 e 3 é a constante vezes Q2 vezes Q3 dividido pela distância ao quadrado. Certinho, galera? Como essas forças são iguais, ó, F1 e 3 igual a F2 e 3 são iguais. Se elas são iguais, então vamos lá. Constante vezes Q1 vezes Q3 igual D1, né? Igual a constante vezes Q2 vezes Q3 em módulo sobre D2 ao quadrado. Certo? Para facilitar as contas, a gente pode cortar, simplificar aqui, né? Cortar os iguais. Quem são os iguais? K0 com K0. Quem é outro termo igual? Q3 com Q3. Sobrou quem, Marcos? Q1 sobre D1, Q2 sobre D2. Só isso.
Quem é Q1? Coloca aí 8 sobre D1. D1 é quanto? X igual. Quem é Q2? 2 sobre, cadê? 1,5 menos X. Vamos dividir aqui por 2 em cima e por 2 aqui. Tudo ao quadrado, né, galera? Tudo isso ao quadrado. 8 por 2 dá 4 sobre x ao quadrado. 2 por 2 dá 1 sobre 1,5 menos x ao... Se você não tiver uma matemática apurada, você vai fazer aqui um desmantelo feio, né? Ou seja, você vai pegar isso aqui e desenvolver com produto notável, para depois cancelar x ao quadrado, x ao quadrado. Eu tenho uma receita melhor. Como eu posso dividir a horizontal com horizontal, horizontal com vertical com vertical, então eu vou fazer uma simplificação dessa vertical, ou seja, eu vou extrair uma raiz quadrada desse primeiro termo. Agora, o que eu fizer no primeiro termo tem que ser o suficiente e aplicável no segundo termo, tá? Então, se eu extrair a raiz do primeiro, eu tenho que extrair a raiz do segundo. Raiz quadrada de 4, 2. X ao quadrado, raiz de x ao quadrado. Corta índice com índice, expoente. X. Raiz de 1, 1. Corta o índice com expoente. 1,5 menos x. Resolvendo aqui produtos meios extremos. X é igual a 2 vezes 1,5, 3. 2 vezes x menos 2x. Está negativo, vai para cá? Positivo. X mais 2x igual a 3. 3x igual a 3. E x vale quanto? 1. Prontinho. Pessoal, x vale 1. Não quer dizer que a resposta seja o número 1, né? Tá certo? Então, x vale 1. Então, a distância entre Q1 e Q3 tem que ser quanto? 1 metro. E a distância entre Q3 e Q2 tem que ser de 0,5 metros. Certinho, povo? Tranquilaço? Então, ó, eu achei 1 metro a distância. Certo? Bom, vamos lá. Então, exemplo 3, tá? Duas partículas carregadas com cargas idênticas, sustentadas por um fio inextensível, tá? Ou seja, que ele não se estica, de massa desprezível, vamos desprezar nosso fio, encontra-se em equilíbrio da força, como mostra na figura abaixo. Aqui é a figurinha, ó. Aqui eu tenho a primeira carga e aqui eu tenho a segunda carguinha, tá? Sendo a massa de meia grama, determina o módulo das cargas elétricas, tá certo? Sim, tem as constantes, né? Tem a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, e a constante 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Ok, galera? Então, essa questão é mais conhecida como pêndulo eletrostático, tá certo? Vamos lá trabalhar? Então, pessoal, eu quero a ação das forças aqui, tá? Quais são as forças que agem nessa carga 2 aí? Tá certo? Então, eu vou pegar só a carguinha 2 aqui, ó. Olha pra cá, vou deixar o pêndulo aqui pendurado pequenininho, tá bom? E vou deixar aqui a carguinha 2 aqui, ó. Certo? Quais são as forças? A primeira força que eu tenho aqui é a força para baixo, chamada força peso. A segunda força é essa força aqui, ó, de tração, que não nos importa. Você viu que a massa do fio é desprezível, tá? E a outra força aqui, deixa eu ver, como elas são iguais, vai ocorrer a repulsão, ó. Aqui eu tenho uma força elétrica. Essas cargas são iguais, galera. Se é positiva, essa aqui é positiva, pode ser negativa, a outra pode ser negativa, tá? Então, eu vou ter... Esse é meu sistema de forças, tá certo? Tá ok, galera? Então, o que é que eu quero encontrar aqui, pessoal? Inicialmente, eu tenho que encontrar aqui o seguinte. Isso aqui é um ângulo θ, tá bom? Para poder encontrar, para poder começar a trabalhar, a achar a força elétrica, ou seja, o que é o problema me pede, eu tenho que partir de um princípio. Que princípio é esse? Tá? É natural que eu primeiro encontre o quê? O que é que eu tenho aqui, galera? Vamos lá, olha para cá. Eu só tenho a força elétrica e a força peso. Isso aqui eu vou representar em um triângulo retângulo. Ok? Um ângulo aqui em cima, θ. Então aqui eu tenho P e aqui eu tenho FE. Se eu quero achar o ângulo θ, eu uso o quê?
eu não tenho hipotenusa, então eu vou usar a tangente de θ é igual a o cateto oposto sobre a força elétrica, sobre a adjacente, ou cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso, força-peso sobre força elétrica, tá? Tá certo? Aliás, na verdade é o contrário, né? É a força elétrica, Fe, sobre a força-peso, tá bom? A tangente, quem é a tangente? A tangente, galera, o que é que eu tenho aqui? A tangente, ó, 3 é a distância entre as cargas e 4 é a altura. Então, a distância eu vou ter 3/4 de Fe sobre P. Vamos lá, para aqui agora. E aí eu vou fazer tudo dentro, tá? Ó, 3 sobre 4. Quem é a força elétrica? Constante vezes o módulo produto entre as cargas sobre a distância ao quadrado, dividido por massa vezes a gravidade. Força-peso, tá? Tá certo? Deixa eu fazer separadinho aqui, fica melhor para vocês, tá? Deixa eu fazer separadinho aqui, depois eu junto tudo. Ou seja, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa ele deu meia grama. Para transformar para quilograma, eu divido esse cara por 1000. Então vai ficar 0,0005. Ó, tá aqui, né? 1, 2, 3 vezes 10. Corta a vírgula com 0. Vai ficar 0,005 mil. Eu já tenho o valor da força, tá certo? Agora vamos calcular o valor da força elétrica. K vezes Qzão vezes Qzinho sobre a distância ao quadrado. 9 vezes 10 a nona vezes. Qzão e Qzinho são iguais. Q ao quadrado sobre a distância. Pessoal, a distância aí vale quanto? Isso, a distância entre Qzão e Qzinho. Só falar, galera. Isso. A distância vale quanto? 3 metros. Tá certo? Vai ficar vezes 3 ao quadrado. 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado. Sobre 3 ao quadrado, que dá 9. Corta 9 de 5, 9 de baixo. Vai ficar 10 a nona Q ao quadrado. Esse é o valor da força elétrica. Tudo ok, pessoal? Não é facinho? Isso, beleza. Beleza. Agora vamos finalizar aqui, tá? Vamos terminar aqui esse babado. Tá certo? Então, recapitulando. Primeiro, sabendo o sistema de forças. Quais são as forças que atuam no corpo. Depois, observar como é que eu determino o sistema de forças. Ele deu ângulo? Não. Ele deu o valor dos lados. Se ele tivesse dado esse ângulo aqui, no lugar de colocar 3 sobre 4, você colocaria o valor do ângulo aqui, tá? Como ele disse que a distância aqui vale 4 e essa distância vale 3, então, tranquilo. Tá certo? Esse pedacinho vale 3, esse pedacinho vale 4. Lógico, a distância é entre os ciclos, não é? Então, vamos lá. Então, agora, galera, acabou. 3 sobre 4 é igual. Quem é Fe? 10 a nona vezes Q ao quadrado sobre 0,005. Vamos estar em notação científica para ficar mais fácil para vocês? Vai ficar 5 vezes 10 a menos 3. Por que menos 3? Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais, tá? E aqui, galera, deixa eu ver, dá para explicar alguma coisa? Nadinha, né? Então é só aplicar produto dos meios, produto dos extremos, tá? 4 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado é igual a 3 vezes 5, 15 vezes 10 a menos 3. Tá multiplicando Q ao quadrado, passa dividindo, ó. E agora a equaçãozinha, né? Só resolver, ó. Vezes 10 a menos 3 sobre 4 vezes 10 elevado a 9. Pessoal, quanto é 15 dividido por 4? Divide aí, 15 por 4. Isso, muito bem. 3,5, é? 3,5 vezes 4 dá 15. 4 vezes 5, 20. Não, dá não. 3,5 não. 3 um pouquinho, né? Acho que dá 3,75, né? 3,75 vezes 10, está mais, sobe menos. Menos 3, menos 9, 3,75 vezes 10 elevado a menos 12.
é que, como está o quadrado, vai em forma de raiz. Aqui você já pode parar, tá certo? Se quiser simplificar um pouquinho mais, ó, só pode o expoente. Então, menos 12, você divide aqui, ó, índice com expoente. Divide por 2, divide por 2. Então vai ficar raiz quadrada de 3,75 vezes 10 a menos 6 como. Pode fazer isso aí perfeitamente. Tá bom, pessoal? Ok, tranquilo? Pronto, pessoal. Então, eu vou encerrando por aqui, tá? Questão pequenininha, questão basiquinha, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima, se Ele permitir, tá? Porque eu fui!